Você sabe mesmo para que serve um ministro do Supremo Tribunal Federal? Para que serve o Poder Judiciário? Talvez essa pergunta seja uma bobagem, claro, e é para muitas pessoas, né? Mas para algumas pessoas, ou também muitas pessoas, seja uma pergunta interessante. Estou fazendo essa pergunta só para dizer o seguinte: notícia do jornal Hoje, ok? Notícias dos jornais Hoje. O Flávio Dino, que é ministro da Justiça atualmente, vai ser indicado por Lula para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Com isso, ele vai deixar o Ministério da Justiça. Então, a notícia que está aqui no Estadão e também no Globo e em outros jornais. Lula vai indicar Flávio Dino para o STF e Paulo Gonet para a PGR, dizem ministros do Supremo. Escolha deve ser anunciada ainda nesta segunda-feira, antes da viagem do presidente aos Emirados Árabes para participar da COP28. Bom, essa notícia já era esperada e ela remete também a algumas questões que a gente pode fazer. Por exemplo, como ministro da Justiça, o Flávio Dino tem sido muito importante no governo do presidente Lula. A saída do ministro Dino da Justiça vai trazer algumas consequências negativas para o governo do Lula? Pode ser que sim e pode ser que não, né? Com certeza é um bom nome para o Supremo Tribunal Federal, um grande nome para o Supremo Tribunal Federal. Eu avalio que a pasta do Ministério da Justiça vai perder bastante para encontrar outra pessoa como o Flávio Dino. Até vi aí, não sei se deve ser especulação, que até a mesma Tebet é cotada para ser ministro da Justiça, mas acho muito improvável, né? Acredito que um dos nomes bem prováveis para o Ministério da Justiça é aquele que foi o interventor no caso de Brasília no dia 8 de janeiro, né? Que agora eu esqueci o nome dele, e assim o Rodrigo Capelli, acho que é esse o nome. E outro nome também é o Messias, o Jorge Messias, que a Dilma no telefonema, naquele famoso telefonema que invadiu a privacidade da presidente Dilma, né? Do ex-juiz e suspeito o Moro, então que ela chamou o Messias de Bessias. Bom, então talvez seja um desses dois nomes aí. O Rodrigo Capelli vejo como um grande nome no Ministério da Justiça, percebendo o que ele fez nesse período aí, no caso do 8 de janeiro, como interventor, e que teve uma atuação muito importante, né? Agora, sobre a PGR, a Procuradoria-Geral da República, Lula indica o Paulo Gonet. Esse nome, ele é um nome indicado, sugerido acredito que pelo Alexandre de Moraes e também pelo Gilmar Mendes, que tem o aval desses dois ministros. Lula faz digamos assim, um jogo interessante, né, quando ele resolve colocar esse nome, apesar de que esse nome, o Paulo Gonet, é muito criticado, principalmente pelo pessoal da Comissão da Verdade, inclusive pela Hildegard Randel, que, segundo informações, o Paulo Gonet foi contra a Comissão de Verdade. Bom, mas é claro que o Lula não é nenhum inocente para colocar uma pessoa de qualquer jeito, não é nenhum inocente para colocar uma pessoa de qualquer jeito. O fato é que os procuradores da República, mesmo tendo eleições e tal,
não são mais de confiança a maneira como depois da famosa Lava Jato, né, da famigerada Lava Jato, que foi usada como um partido político para impedir que Lula fosse eleito em 2018. Então, avalio que Lula está fazendo a coisa, digamos assim, certa, podemos dizer. Em relação ao Dino, eu não tenho dúvida. Em relação ao Paulo Gonet, eu tenho lá as minhas ressalvas, até porque não sei muitas coisas sobre ele, a não ser esse lado negativo da Comissão da Verdade, e também o apoio que ele tem, o Paulo Gonet tem, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, ok? Bom, pelo menos com essa situação aí, né, Lula organiza essa parte, né, porque inclusive está chegando ao final do ano. Então, antes do recesso do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, esse nome já tem que ter passado pelo Senado, né, e ter sido aprovado, no caso, o Flávio Dino, por exemplo, e o PGR. Eu acredito que é isso que vai acontecer. E quanto a você ainda que não sabe o que significa um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, faz parte do Poder Judiciário e que tem uma grande responsabilidade diante também dos outros poderes, né? Além de ter a responsabilidade máxima de julgar e tomar decisões, até mesmo em algumas vezes decisões monocráticas, que agora está sendo, né, questionado pelo Senado, né? Inclusive já foi aprovado essa parte no Senado de não aceitar mais determinadas decisões democráticas, e isso ainda vai para o Congresso Nacional. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm uma grande importância para a República Brasileira e ficaram mais conhecidos com a participação ativa deles exatamente contra os desmandos do Jair Bolsonaro, né, quando foi presidente da República. Infelizmente foi presidente da República e deixou o país em uma situação deplorável, ok? O PGR, o PGR é aquele responsável, inclusive direto por coisas importantes, inclusive para determinadas decisões sobre julgamento contra o presidente da República e contra aqueles que têm, por exemplo, alguma, vamos dizer assim, que agora está me faltando a palavra, mas, por exemplo, um tipo de regalia, ou na falta da palavra usar isso, né? No caso, por exemplo, os deputados federais, os senadores, né? Os ministros do governo, né? Eles têm uma proteção constitucional, inclusive no que diz respeito a determinadas decisões. E o PGR, né, a PGR tem grande poder, assim, de influência nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Determinadas coisas contra o presidente da República só podem ser julgadas com autorização da PGR. Essa é a questão. Tanto que determinadas coisas contra o presidente vai para o Supremo Tribunal Federal, algumas delas vai ter que ser decidido primeiramente autorizado pelo Procurador-Geral da República, né? E Lula escolhendo esse Paulo Gonet, né, certamente Lula tem alguma confiança nele a partir das indicações dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ok? É isso aí. Eu sou o professor Nunes. Este é o seu canal, professornunes.jns. Se você se interessa por sociologia, política, atualidade, cinema e literatura, questões sociais e muito mais, então esse é o seu canal, ok? Dê um like, faça seu comentário e divulgue o nosso canal, e até o nosso próximo vídeo.